Fui procurado por um terceiro que já tinha trabalhado na área de cadastro de fornecedores e quem entrou junto comigo na empresa propondo dinheiro em troca apenas de informações da abertura dos processos de concorrência. Eu não tomava decisão alguma. Esse terceiro era um cara que conhecia muitos fornecedores no mercado e fazia o trabalho de aproximar empresas. Quando me dei conta, já era algo natural eu passar informações dos processos, pois ele era um cara muito agradável. Estou arrependido e peço à empresa uma segunda chance, pois quando aceitei, estava em um momento com dívidas a quitar. Peço também que não fosse processado criminal ou civilmente, demitido por justa causa. Hoje, nós vamos contar todos os detalhes de uma investigação de um caso de vazamento de informações confidenciais. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissimulados. Eu sou Renato Santos e participei dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. É isso aí, galera. Estamos de volta ao Dissimulados para passar para vocês informações de um caso sensacional, um caso de vazamento de informações confidenciais, que inclusive está em um dos cursos do IPRC Brasil, né, Renato? Exatamente, no curso de Estratégia de Apuração de Fraude. Então, lá no IPRC Brasil, você pode fazer os cursos lá, tanto online como também o InCompany, você consegue fazer, então, vários cursos, e um deles é exatamente o tratamento de fraude, como que você faz a investigação desde o momento que chega uma denúncia até o momento que você vai fazer o relatório. E tem vários casos lá, casos práticos e reais, e um deles é exatamente esse que a gente vai discutir aqui no podcast. Para quem está aparecendo pela primeira vez hoje, acompanhando a gente pela primeira vez, e para quem ainda não adquiriu, não deixe de adquirir o seu exemplar do Dissimulados. Nele a gente conta a história completa, do início da investigação, com todos os detalhes, a estratégia que foi conduzida, as ferramentas utilizadas, até chegar ao ponto da entrevista e a confissão. Nos episódios dos Dissimulados aqui no podcast, vocês vão ter alguns trechos dos casos, cerca de 40 a 50 minutos da história, que já é uma história muito bacana, interessante, mas só no livro você vai ter acesso a tudo, né, Renato? Isso, e aí é curtir, pessoal, curtir, compartilhar, seguir, porque sempre tem muito conteúdo, e aí a gente conta com você. Nosso caso era uma mineradora, né? E é um caso que surgiu com uma denúncia anônima informando que um terceiro, né? Nessa denúncia anônima, esse terceiro, o denunciante, ele acreditava ser um ex-funcionário da mineradora que influenciava nas contratações, ou seja, influenciar é meio que um lobista, ou seja, ele fazia aquele trabalho de fazer conexões, aproximar empresas, ajudar na realização de negócios, né, Renato? Exatamente. O lobista, isso é um ponto importante a gente destacar, que o lobista em si não é algo errado, ou seja, o ato do lobby. O que é o lobby? Lobby é você defender interesses alheios. Então, isso não tem nada de errado. Na verdade, é uma profissão que, sim, ela é legítima e válida, porque precisa ter essa intermediação. Agora, o problema é que aqui no Brasil, o lobista muitas vezes não, o lobista ainda a profissão não é regulamentada, então não está claro quais são os limites desse lobby. E aí é um grande problema, porque se não tem limite, vai que vai, pode tudo. E aí é o caso que a gente vai tratar aqui, que é exatamente uma pessoa que tem essa profissão, que vai fazer intermediação de negócios, mas sem nenhum escrúpulo. Só que aí, na nossa denúncia, falava que esse terceiro possível ex-funcionário da mineradora, o lobista em si, que ele influenciava nas contratações de serviços de grande investimento da empresa, porque ele tinha acesso a funcionários da área de suprimentos e pagava por informações.
E aí já vem o ponto em que o Renato acabou de falar, que é a questão de não estar regulamentado, de não estar delimitado os limites da atuação, porque nesse caso a denúncia diz que ele pagava para ter acesso a informações sobre esses grandes investimentos que a mineradora ia fazer nos próximos anos, né, Renato? Isso, e aí por que que ele pagava? Porque ele tinha informações, passava para fornecedores, fornecedores, por sua vez, pagava para ele, ou seja, para realmente conseguir ganhar a concorrência. E aí a gente está falando de muito dinheiro, de milhões e milhões aí. Assim, os mesmos fornecedores eles acabavam vencendo os bids porque eles tinham acesso às propostas dos demais fornecedores, sabiam dos processos que seriam iniciados e também uma coisa que era muito grave na nossa visão pela Dana, que sabia qual era o limite, qual era o orçamento que a empresa tinha para investir em determinado projeto, né, Renato? Porque quase todo o processo de concorrência, quem já participou, seja de um lado ou do outro, sabe que tem uma negociação ali, e aí em qualquer negociação você sempre coloca âncoras, né, de referência. Se você entra numa negociação sabendo que a pessoa que vai pagar, ela tem um limite de X mais 2 e não X, cara, aí você tem como negociar mais e ganhar mais na negociação. Então, essa informação é extremamente valiosa numa negociação e extremamente sensível, né? Porque pode colocar a empresa numa situação de desvantagem nessa negociação. E esse era o contexto, galera. Então a gente definiu a seguinte estratégia. Aliás, antes da estratégia, na denúncia não indicava nenhum funcionário da empresa que poderia ser o possível vendedor das informações confidenciais para o suposto lobista que estava informando. Então a gente não sabia, a gente não tinha um cheiro de quem investigar a princípio. Mas aí o que a gente começou a pensar? Poxa, serviços de grande investimento. Não deve ser toda a área de suprimentos que vai trabalhar com isso ou vai ter acesso a isso. E aí a gente direcionou a estratégia da nossa apuração a princípio para 3 funcionários, que eram os funcionários que eram responsáveis por esses processos de grande investimento. Antes de entrar na análise dos computadores desses funcionários, dos equipamentos corporativos, a gente fez a análise dos processos de compra. Então, a primeira etapa da investigação foi a análise dos processos de compra de serviços de grande investimento dos últimos anos. E por que, Renato, analisar esses processos? Para você ver se tem alguma incoerência, mas além de ter alguma incoerência, tem alguma coisa que chama atenção, que foge do padrão ali, né? Aí, a outra iniciativa era justamente a parte forense, ou seja, eu vou fazer a análise dos equipamentos corporativos e fazer o monitoramento dos equipamentos corporativos desses 3 colaboradores. E, por último, a entrevista investigativa. Obviamente que no meio desse caminho poderia surgir outras situações que a gente ou incluísse mais alguma ferramenta de investigação, mudasse a estratégia ou incluísse mais pessoas. Mas esse era o estudo de caso inicial. E aí, quais foram os resultados dessas análises? Na análise do processo de compra, galera, não trouxe nada de relevante. Todos os processos de compra respeitavam os prazos de envio das propostas, os fornecedores enviavam as propostas nos prazos, quando pediam para uma nova proposta ou para rever o preço, eram enviados também no mesmo prazo, tudo de maneira formal, por e-mail. Em alguns processos tinham 4, 5 fornecedores, muito mais do que os 3 previstos na norma de procedimento da empresa. Não havia nenhum tipo de desqualificação. Geralmente você encontra em processo de o fornecedor foi desqualificado por conta de uma certidão, por conta de um atestado de capacidade técnica, por conta de alguma coisa ele é desqualificado, mas não existia nenhum fornecedor que foi desqualificado e também nenhuma escolha por questão técnica, por qualidade diferenciada, né, Renato? E isso, o que gera aí? O que gerou, o que pode gerar na cabeça do investigador quando você vê tudo isso? Se o investigador Deixa eu for, só interromper. E o menor preço era que sempre vencia. se o investigador não tiver muita experiência, ele vai falar: nossa, perfeito, maravilhoso, olha, ticou tudo aqui, né? Ó, tá tudo certo, então não tem nada e tal. Só que não existe perfeição em nenhum processo, assim, em nenhuma empresa. Então,
é comum você ter algum tipo de, putz, nesse processo aqui concorrencial, tinha só duas propostas. Nessa daqui, putz, chegou no prazo errado. Ou nesse daqui, não foi o menor preço que ganhou, porque aí tem outras razões e tal. Isso é normal. Agora, quando é tudo perfeitinho, é para chamar atenção, cara. Não tem alguma coisa estranha. E eu não estou fazendo apologia à coisa errada, não. Mas é normal você encontrar alguma coisa, alguma falha, alguma coisa fora do padrão. E muitos casos que a gente já tratou, geralmente relacionados à questão de corrupção, quando você olhava o processo de compras, ele estava lá bonitinho, né? Com as 3 cotações, tudo bonitinho, que não dava nenhum cheiro, nenhuma suspeita de algo errado acontecendo. Então, quando a gente olhou todo esse processo batendo, tudo arrumadinho, tudo seguindo o procedimento, a gente falou, poxa, será que eu estou diante da perfeição, da Alice no País das Maravilhas, ou é algo que a gente precisa, de alguma forma, tentar entender o porquê? Então, essa foi a primeira análise que a gente fez. Depois, aliás, a única coisa que chamou a atenção é que existiam sempre 3 fornecedores que venciam esses processos de grande investimento da empresa, mas que eles meio que revezavam. Então, tinha um fornecedor que ganhava num grande projeto, aí depois ele participava de uma próxima concorrência ou de um aditivo, só que era um outro fornecedor. Então, dava a sensação de um revezamento, ou até mesmo a gente começou a pensar na possibilidade de cartel, né, Renato? Exato. Infelizmente aconteceu e acontece muito ainda, que é exatamente quando grandes players do mercado combinam quem que vai ganhar o quê e tal, em que momento, e isso é o cartel. Porque aí, combinando, putz, o seu preço não pode ser menos do que isso e tal, porque, né, e aí vai combinando. Só que até aí a gente precisava achar aonde era esse vazamento de informações, porque a gente estava, a denúncia trazia que havia vazamento de informações, só que no processo de compra a gente não conseguiu identificar nenhum tipo, pela análise do processo de compra, a gente não conseguiu analisar nenhum tipo de vazamento de informações. Foi aí que a gente partiu para a análise dos equipamentos corporativos, para análise forense e para o monitoramento. E aí, em um dos profissionais de suprimentos que a gente analisou, que a gente nomeou como Luciano Gentil, a gente identificou vários acessos desse profissional a processos de concorrência de grandes investimentos da empresa que não eram de sua responsabilidade. Ele trabalhava com processos de grandes investimentos, que era dividido na área. Então, nós temos os grandes investimentos desse tipo é o Luciano, investimentos desse outro tipo é o João, investimentos desse outro tipo é o Fernando. Só que ele, além de conduzir os processos dele, ele tinha vários acessos ao longo de um determinado período que a gente analisou, e acessos fora de horários não usuais e horários não usuais, a processos que ele não tinha nenhum tipo de responsabilidade, né, Renato? Exato. E aí fica um negócio também estranho, né? Por quê? Por que que ele está interessado no outro processo? Que é isso? É curiosidade apenas? Ou está faltando serviço, né? E nessa, como isso ficava no diretório de suprimentos, ele copiava o escopo dos projetos, ele copiava a questão dos custos do projeto que a empresa estava disposta a assumir, a questão do orçamento, ele copiava algumas propostas que já estavam na pasta lá que o pessoal de suprimentos estava recebendo e transferia isso para o próprio diretório dele, para o computador dele ali da empresa. Ou seja, ele tirava do diretório da empresa e trabalhava localmente no computador dele. Então, isso foi uma coisa que a gente queria entender o porquê. E esse porquê só fazendo a entrevista com ele. Os porquês, né? Por que que ele se interessou nesse outro processo? Por que que ele copiava? Por que que ele não operava, né? Não trabalhava em cima desse diretor da empresa. Então, são várias coisas. Porque poderia ter uma explicação. Mas esse mês esse processo foi passado para mim. Ou a gente estamos revezando os processos. Então, isso pode ter uma explicação. Então, você sempre tem que pensar nessa outra possibilidade de ter uma explicação plausível e, mais do que isso, imaginar as possíveis explicações, né? Eu tenho que me antever aos álibis, porque o cara, isso eu já sabia. Você está falando isso, eu já sabia que poderia acontecer dessa forma. O outro ponto que a gente identificou, que aí sim foi algo bem forte e bem relevante,
foi a questão, a gente identificou uma planilha de gastos pessoais com a Abocut. Sabe aquela famosa planilha que o cara coloca até a casquinha do McDonald's que ele tomou? Esse cara era assim. Então, essa planilha tinha várias abas com os gastos e investimentos dele, e tinha uma outra aba que não estava identificada como gasto, como investimento, como financiamento, estava identificado com a letra X, uma aba X, né? Um arquivo X, por exemplo. E aí, quando a gente abriu essa aba, a gente viu 4 colunas, 4 quadros, né? 4 quadros. Cada quadro tinha um nome de um fornecedor, né? 3 fornecedores a gente reconheceu de imediato que eram fornecedores da empresa. E nessa coluna, e nesse quadro de cada fornecedor, tinha lá um valor e tinha saldo. Então, por exemplo, o valor era 150 mil e tinha um saldo de 40 mil. E logo abaixo tinha as datas, 2 de março, 2 de abril, 2 de não sei quando, 2 de não sei... E o valor ao lado. Então, esses valores debitavam do valor total e ficava o saldo que aparentemente mostrava, pô, esse cara tem alguma coisa a receber desse fornecedor. E isso aconteceu nos 4 quadros que a gente viu nessa planilha, né, Renato? Isso, e aí é um achado, né? O cara se organizar nesse sentido, inclusive de controlar já O posso recebimento, falar, pode. a propina, né? Por quê? O que é muito comum é o cara receber a propina e tal, mas não fazer registro e nem controle se está recebendo ou não. Ele tem mais ou menos uma ideia de quanto vai receber, mas ele mesmo nem quer fazer o controle, não é só para não ser pego, ele não quer fazer esse controle para aliviar a própria culpa. Isso é um ponto importante, porque é meio que o seguinte, cara, é um dinheiro aí que eu recebo de nada. Assim. Agora, quando faz o controle, é como que se ele tivesse a lógica que ele precisa receber aquilo, né? Ele tem um controle mesmo, é bizarro. E aí, a gente também identificou, então isso, de novo, isso, quando você olha, você vai dizer, poxa, isso é propina mesmo. Você tem praticamente certeza. Mas a gente só vai ter certeza o dia que a gente vê a propina entrando, ou o e-mail, ou no monitoramento, em algum lugar, para você tomar a decisão. Por enquanto, aquilo é só uma planilha que traz dados muito importantes. Identificamos um e-mail. Um e-mail onde o assunto aparece um dos fornecedores. Aparece o nome de um dos fornecedores e um depósito na conta corrente feito pelo remetente do e-mail. Então, um e-mail em nome de um fornecedor, indicando o nome de um fornecedor, com comprovante do depósito feito por ele ao destinatário do e-mail, ao nosso pesquisado. Então, ali a gente já tinha uma primeira evidência, uma primeira prova contundente. A gente encontrou também vários depósitos em dinheiro na conta do pesquisado, porque ele estava olhando esses depósitos, ele entrava no internet banking da vida dele, e a gente estava monitorando, lembrando que a gente não estava invadindo a conta dele, a gente não estava ativamente, era ele que estava, né, Renato, por meio de um equipamento corporativo, mostrando aquilo para a empresa, usando o computador corporativo para uma questão pessoal, e lá tinha vários depósitos na conta dele, mas era um depósito em dinheiro. Ou seja, aquele depósito que é na boca do caixa, né, Renato? Que não identifica, né? E é proposital isso também, né? Porque raramente a pessoa vai fazer um depósito de 10 mil reais e tal em dinheiro, né? Sei lá, eu não lembro qual era o valor, mas é raro. Agora, se faz isso, é para quê? Para não ter o rastreamento. Isso é um fornecedor pensando para ele não ser identificado. Né? Para não identificar quem está depositando. E aí, o que a gente falou? Poxa, a gente tem uma planilha que indica lá possíveis pagamentos. Agora a gente viu, pelo meio do monitoramento, que o nosso entrevistado ele tem vários depósitos em dinheiro que não identifica o remetente, o depositante. Como é que a gente faz agora para fazer o link para ver se aquilo que está na planilha realmente corresponde ao que a gente viu agora no e-mail? Então a gente falou, a gente tem a data que foi feita o depósito e a gente tem o valor. E como o nosso pesquisado era um cara muito organizado, o que ele fazia, Renato? Ele pegava e jogar na planilha ali o valor com a data e o valor. Pronto, aí perfeito.
Aí a gente conseguiu linkar, pô, esse depósito que a gente viu no e-mail é referente a essa linha da planilha a esse fornecedor. Esse outro depósito que a gente viu, então a gente foi conseguindo linkar vários depósitos que surgiram na conta corrente dele à planilha que ele estava armazenado no computador dele. E isso aí já deu grande propriedade para a gente falar, é propina. Só que a gente ainda não tinha certeza. A gente não poderia falar que era 100% de certeza, porque o depósito era não identificado. E tinha uma planilha lá. Então não dava para dizer com 100% de certeza. Obviamente que todo mundo já sabe, a gente já imaginava. Mas isso ainda poderia ser questionado, né, Renato? Sim. Podia pegar e falar, uai, mas foi um empréstimo, foi uma doação. Isso sei aqui lá. foi um empréstimo, uma doação. Ou isso aqui, eu vendo material para esses fornecedores e aos pagamentos. Ele podia inventar alguma coisa e criar dificuldade. Depois a gente encontrou um e-mail com projetos e investimentos, ou seja, é um e-mail com projetos e investimentos da mineradora para os próximos 5 anos enviados para o lobista que a gente está chamando de Anderson. Ou seja, então a gente já tinha um pacote de informações muito contundente, né, Renato? Aí já começa, como dizem, né? O batom na cueca, né? Batom na cueca, na gola, no rosto e em tudo que era parte do corpo. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente encontrou uma coisa muito legal, né? Muito interessante. A gente encontrou, eu vou ler aqui especificamente, a gente encontrou no monitoramento, o nosso pesquisado, Luciano, acessando o Google e fazendo a seguinte pergunta. Causei um dano no patrimônio da empresa. E agora? O empregador tem o direito de descontar o valor do salário? E o que você achou disso quando você viu, Renato? Não, o cara é muito cara de pau, porque ele tá preocupado, não é nem, nossa, é ético fazer isso, ou não é ético, ou é errado, ou é... Não, a preocupação dele é grana, se o empregador, se a empresa ia poder descontar a grana do salário dele. É bizarro. E aí, você que está assistindo a gente desde o início desse episódio, você viu quando o Renato leu a declaração de sinceridade, a confissão do nosso entrevistado, que ele pede para não ser demitido com justa causa, para não perder a rescisão. Isso aqui está diretamente relacionado, essa matéria está diretamente... E não processar civilmente também. E criminalmente. Criminalmente e civilmente. Ou seja, porque a preocupação dele é perder dinheiro. Eu acho que eu não lembro de uma pessoa que gosta tanto de dinheiro como esse cara. Como esse cara, né? Tava muito claro. E aí a gente achou uma conversa também que era muito estranha, mas também, dado o contexto todo que a gente já tinha visto até aquele momento, a gente achava que era relacionado à propina. Era a conversa entre ele e o Thales, que falava o seguinte: não podemos perder essa boquinha. E perder a boquinha faz parte daquele glossário, daquele dicionário que quando a gente faz a pesquisa nos computadores, as pesquisas no telefone, a gente coloca tudo lá. Boquinha, pichuleco, faz-me rir, pagode, qualquer um, BV. churrasco, BV. E aí tem várias, né, Renato? Beleza. Acabamos a pesquisa. E BV não é boca virgem. Não é boca virgem. É boca virgem, Nath, BV? Pode ser, né? Ela não quer se comprometer. Não sabe. Não. É da geração mais nova. Tá fazendo bullying com a gente, hein? Não, mas BV não é da nossa época também, nem é da Nath. É mais, são jovenzinhos. Os jovenzinhos. Que tem o BV. Aí a gente tinha mais 2 funcionários para a gente fazer a análise do computador, só que a gente escolheu apenas mais um, porque foi o funcionário que a gente identificou, não podemos perder essa boquinha, que era o Thales. E a gente fez a análise do computador. O que a gente encontrou? Um dos irmãos do Thales, ele trabalhava em uma das empresas que ganhava a maioria do serviço. Ou seja, aí surgia uma nova atividade da investigação, que era verificar se o Thales, em algum momento, declarou esse conflito que existia com ele e o irmão dele. Então, isso era uma outra coisa que a gente já estava pendurado para pedir para a empresa fazer. Outro irmão do Thales trabalhava em outro fornecedor, inclusive ele teve processo de compra que negociou, que recebeu do próprio irmão. Mais uma outra atividade, se ele declarou que tinha esse outro irmão e se ele declarou, em algum momento ele avisou que estava negociando com o irmão, né, Renato? Vários e-mails do Thales enviando o procedimento do processo de compras, do processo de concorrência da mineradora para o Anderson, para o lobista.
Mas ele está enviando um procedimento, como que as concorrências são executadas aqui na empresa, como que é feito o trabalho, quais os caminhos tem que seguir, o que, que pode, o que não pode. E o que, que a gente imaginou na hora disso aí? O que ele está fazendo é, mais uma vez, aí a gente está falando de vazamento de informação, dando dicas, né, de como fazer. E essas dicas, mas não pode dar dica, Renato? Lógico que pode, desde que não seja privilegiado. Ou seja, se você está dando uma informação, uma dica tal, para um fornecedor, você tem que dar para o outro também. E na realidade, ele estava dando essa dica para o lobista dos fornecedores, né? Mas Pois estava é. dando só para um, né? É isso aí. E aí, dado todo esse contexto, a gente foi dar uma geral para o diretor de compliance e o cara ficou impressionado com o que a gente já tinha identificado. Para ele, o caso estava encerrado, ele queria encerrar o caso de qualquer forma e não queria nem que a gente fosse para as entrevistas. Inclusive, o cara estava sedento para proceder à demissão com justa causa dos caras, já estava chamou o advogado na sala para a gente, o jurídico da empresa, para a gente tratar. Só que a gente conseguiu passar para ele a real visão que aquele processo poderia ser muito mais do que a gente estava imaginando, porque era um processo que envolvia muito dinheiro, envolvia pessoas de fora lobistas, e a gente não sabia ao certo se poderia ter mais alguém envolvido, né, Renato? Buraco pode ser mais embaixo. Sempre pode ser. E aí, por conta disso, a gente sempre reforça que é importante que o gestor, direto ou indireto, não participe da investigação, não participe da entrevista, muito menos da entrevista, porque a gente não sabe quem está envolvido. Aí você pode falar o seguinte: não, mas Renato, é o diretor, é o VP que é o gestor e tal, não sei. Cara, não importa. Não importa qual é a posição da pessoa. O que importa é que é a pessoa. E você não sabe, você está ainda no processo de investigação. Então, muita calma nessa hora, faça a investigação de forma realmente isenta e independente, senão você pode se surpreender. E esse é um ponto que a gente não pode. Tem que tentar com todas as forças, demonstrando a metodologia, demonstrando os pontos negativos que aquela situação de alguém que é o chefe da área, o superior dos envolvidos na investigação, participar ou ter acesso às informações. Porque a gente não sabe até que ponto isso pode estar permeando. Só que nesse caso, a gente acabou sendo, eu posso dizer, enganado pelo cliente, porque quando a gente foi conduzir e realizar as entrevistas, a gente imaginava que só o diretor de compliance e a equipe dele que estava com a gente no caso ia estar acompanhando a entrevista de forma virtual, que é isso que é o correto, que é isso que a gente orienta. Só que durante a entrevista, a gente descobriu que não tinha só a equipe de compliance, que o diretor de suprimentos também estava participando, e a gente vai chegar no momento certo que a gente teve esse estalo e tomou uma decisão que foi muito importante, foi muito determinante para o resultado final do trabalho. Partimos para a entrevista com o Luciano, com o primeiro. E, de novo, a entrevista segue aquele caminho tradicional. Mas essa foi uma das entrevistas mais difíceis que a gente conduziu, porque o cara estava muito reticente. O cara estava dando patada na gente o tempo inteiro. O cara queria saber o porquê que a gente estava fazendo aquela pergunta. O cara respondia as perguntas até com um certo deboche. Ele estava naquela situação. A melhor defesa é o ataque, né, Renato? Exato. E aí ele dava a carteirada clássica. Tô aqui na empresa há não sei quantos anos, não sei o quê. Já trabalhei numa outra mineradora. Aí sempre essa carteirada, mas a gente seguindo a metodologia independente da agressão que o cara estava dando. Né? Perguntas do tipo, mas vocês podem perguntar para mim se já me ofereceram suborno? Vocês estão me acusando? Isso aqui é um assédio, vocês estão perguntando. E aí a gente tinha que sempre contemporizar. E qual é a melhor forma para contemporizar numa situação dessa? Olha, fulano, Luciano, eu agradeço o que você está dizendo, eu entendo muito bem o que você está passando, porque não é a primeira, nem a 10ª, nem a 100ª entrevista. Eu já fiz milhares de entrevistas na minha carreira ao longo desses quase 25 anos, e eu sei muito bem o que as pessoas passam, e eu não fico nem um pouco chateado, incomodado com esses questionamentos, com esses ataques que você está fazendo aqui. Se eu tivesse no teu papel, na tua posição, com tudo isso que a gente está analisando, eu estaria fazendo a mesma coisa. Mas, daqui para frente, a gente tem que mudar para a gente conseguir conduzir a entrevista e entender o porquê que tudo isso aconteceu. Porque se for para continuar dessa forma, a gente encerra por aqui.
Porque a gente não precisa de você aqui. A gente não precisa que você fale nada pra gente. A gente já sabe tudo o que aconteceu. Ah, vocês já sabem tudo? Sabemos tudo o que aconteceu. Agora a gente só precisa dar oportunidade para as pessoas que tiveram contato direto ou indireto com tudo isso explicar o porquê que aconteceu. Uma coisa que eu não entendi aí na sua fala, que foi meio dissimulada. Você falou de 25 anos de experiência. Eu pensei que você tinha 26 anos de idade. Não é isso, Nath? Só 26, é um jovem. Pelo menos ele fala isso pra gente, né? Ele fala, não, porque eu sou jovenzinho, eu tenho certeza. Vou fazer 30 anos agora e tal. Agora você fala 25 anos de experiência. Tá vendo? Ele me pegou na dissimulação. Desculpa, eu vou confessar. Eu vou fazer 26 na realidade. Né? 26 do quê? De idade ou de carreira? De idade. Ah, sim, bom. É de idade, carreira não, carreira é pouco. Eu achei estranho isso. E aí, foi dessa forma que a gente foi segurando e amansando a fera que estava do outro lado. E começamos a entrar nos questionamentos mais contundentes, nos questionamentos mais fortes, relacionados à situação de ofertas de suborno, mas principalmente em vazamento de informações. Porque esse era o principal ponto no nosso caso, ou seja, a gente sabia que várias informações estavam sendo vazadas. E aí teve uma pergunta que chamou muita atenção. Foi a seguinte pergunta: olha, teve alguma situação que você passou algum documento, alguma informação para alguém que não poderia ter acesso? Aí o cara parou, o cara pensou: olha, eu acho que eu já devo ter passado alguma coisa para alguém que não poderia ter acesso, mas só para pessoas aqui da empresa, só para pessoas daqui que trabalham comigo, às vezes por curiosidade. E a gente falou, e para pessoas de fora, para algum amigo, algum conhecido, algum ex-funcionário? Ele parou de novo e disse: olha, que eu me lembre não. Acho que isso nunca aconteceu. E aí, Renato? Aí esse tipo de dissimulação também é clássico, né? Que aí é quando a pessoa joga a culpa na memória. Eu não me lembro disso, não, que eu saiba. Isso é clássico. E aí é uma forma de identificar mentira também, né? E o significado oculto disso, de que eu me lembre, não, olha, eu gostaria muito de falar a verdade para você, mas como eu tenho um problema na memória, eu não posso te falar. E por isso que surge o que eu me lembre, não. Aí a gente partiu para as perguntas diretas. Você vazou alguma informação? Você passou alguma informação para ajudar algum ex-colega de trabalho? Você ficou sabendo que alguém passou algum tipo de informação? E ele sempre tendo negativas muito básicas, muito sucintas. E uma outra que chamou a atenção, que é muito forte, foi na hora que... E se alguém falasse que você vazou informação? Ele falou: nada a declarar. Nada a declarar. Porque aí é a pessoa falando, é a pessoa falando contra a minha versão. E esse nada a declarar é ruim também, né, Renato? Nada a declarar é clássico também. A gente vê em programas policiais e tal, quando o cara tá lá sendo preso e tal, não sei o que você tem a dizer e tal, não sei o que. Nada a declarar, nada a declarar. Pronto, não quer dizer que isso tenha, né, uma confissão, porque a pessoa tem o direito de não falar, mas é estranho. Eu acho que se você vai perguntar para sua companheira, seu companheiro, né, seu comparsa na vida, né, a pessoa que tá namorada, aí você pega e pergunta: e aí, com quem você estava no happy hour e tal, que você chegou agora cheirando álcool e não sei o quê. Aí a pessoa vira para você e fala: nada a declarar. E aí, Nath? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou ficar, né? E aí, a gente chegou no momento que a gente fez um intervalo, a gente passou pelas perguntas para identificar o grau de sinceridade. Você mentiu durante a entrevista? Devemos acreditar nas suas respostas? O que se diria se no final da investigação fosse constatado que você não foi verdadeiro ou que você está envolvido? E sempre aquelas respostas: aí eu vou ter que ver. De repente eu não entendi muito bem a pergunta, eu vou ter que explicar, eu vou ter que ver a prova. Ou seja, ele não conseguia deslegitimar e nem deslegitimar as acusações e nem muito menos legitimar a veracidade dele. Ele não conseguia dizer: eu falei a verdade, eu não estou mentindo, porque não é da minha índole, não é do meu feitio, eu falo a verdade quando sou questionado em situações como essa. Ele não conseguia sustentar isso.
E a gente fez um intervalo. O intervalo todo mundo sabe que é um intervalo que é feito de maneira estratégica, tanto para o próprio entrevistado quanto para a gente ter um tempo de refrescar as ideias, para a gente ter um tempo de pensar nos próximos passos, de ver como vai agir, e também para dar a possibilidade da pessoa ir ao banheiro, beber água e da pessoa também poder respirar. A gente não se preocupa com a questão, olha, o cara vai trocar uma mensagem, a pessoa vai fugir. Não, a gente não se preocupa com isso, porque a gente já sabe que a gente consegue, mesmo que ele troque uma mensagem, a gente consegue lidar com essa mensagem, a gente consegue lidar com essa situação durante a entrevista ou até mesmo depois. E mesmo porque é desumano deixar a pessoa lá presa na sala, não sei quantas horas, sem ir no banheiro, sem tomar uma água e tal, é desumano e beira até a tortura, pode ser um problemaço também. E aí, passou esse intervalinho de 5 minutos, a gente, junto com o cliente, a gente decidiu ir para a próxima etapa, que é a declaração de culpa. Né? Você pode fazer a declaração de culpa ou você pode fazer a declaração de não sinceridade. Mas no caso dele, a gente falou, vamos direto para a declaração de culpa. Não basta só falar que ele não falou a verdade sobre tudo. A gente tem que falar que ele, de fato, está envolvido, que a gente sabe, que a gente tem todas as provas, que a gente tem todas as evidências, e o que a gente só não sabe é o porquê que aquilo tudo aconteceu. E aí o Renato pediu para ele retornar para a sala. Ele perguntou, você quer saber o resultado da nossa investigação? E aí aquilo que eu sempre falo, né? O envolvido, e se você trouxe um inocente para a sala, está acusando o inocente, ambos querem saber o resultado da investigação. Ambos querem ver se você vai falar, a gente constatou que você desviou, que você vazou a informação. Só que tem uma diferença. O sincero, o que não está envolvido, ele vai ser eu quero saber, você pode falar. Ele vai assumir a posição na frente. Já o enganoso, a pessoa que está envolvida, ele quer saber, mas muitas vezes ele fala, você que sabe, ou dá uma resmungada, ou pode seguir. Ele não consegue falar com ênfase, com todas as palavras que ele quer ouvir. E esse foi o caminho que o nosso entrevistado seguiu. Ele falou assim, olha, a decisão é de vocês, eu estou aqui para responder o que vocês me perguntarem. Aí o Renato falou, a nossa investigação constatou que você vazou informações confidenciais para terceiros, pessoas de fora da empresa, e mais do que isso, que você também recebeu dinheiro de terceiros. E aí o cara ficou naquele silêncio mortal, né, Renato? E concordando só com a cabeça, né? Mas não concordando verbalmente. E esse concordar com a cabeça, esse é um ponto interessante, porque aí o Renato começou a fazer um desenvolvimento de temas, trazer uma série de informações que a gente obteve no processo de investigação, trazer uma série de informações que a gente obteve da vida dele e obteve durante a própria entrevista para facilitar o caminho dele entender que aquele era o cenário propício para ele poder fazer a primeira admissão e gerenciar as consequências. E ele estava assentindo, né? Acho que eu posso falar de maneira positiva, era um sinal que ele estava concordando com tudo que a gente estava dizendo. Só que nem tudo na vida do entrevistador são flores, porque apesar da pessoa tá concordando, ele teve vários momentos onde ele teve aquele lapso de resistência, da negação, que é normal naquele fluxo da comunicação após a declaração de culpa. Né? Exato. Então, ele concorda, mas ele tem que resistir, mesmo porque senão seria autoacusação. Então, aí ele nega logo na sequência, né? E aí vem a negação, e aí vai. E aí o trabalho do entrevistador não é entrar no embate da porrada, mas é entrar no embate, usar o seguinte caminho. Eu entendo o que está acontecendo, o entrevistador sempre eu entendo por que você está fazendo isso, por que você está falando. Então, eu entendo muito bem o que você está falando, mas a gente não tem dúvida. E você tem que entrar com o corte dessa resistência, com o corte da negação. Porque se você não corta essa resistência, ou você dá a chance para ele explicar o porquê que ele está negando, ele ganha força, ele ganha musculatura e se acostuma com a negação e não vai regredir da negação para falar a verdade. Então você tem que dar um basta e dizer, olha, a gente já sabe, não temos dúvida, não sei porque você está seguindo esse caminho geralmente é o caminho de pessoas ruins, pessoas desonestas, que até o momento não é o que a gente viu de você até esse momento. A gente não acha que você fez a sua carreira toda na empresa. Então, a gente gerencia a situação e continua no desenvolvimento de temas. Até que é o ponto que a pessoa entra naquele estado de paralisia, né? Naquele estado completo de submissão, que ele vem para frente, baixa a cabeça,
dá aquela respirada, né, Renato? Isso está indicando o quê? Que ela está em dúvida se fala ou se não fala, né? Ele está num conflito interno de confesso ou não confesso. E aí, esse conflito interno do confessa ou não confessa, você tem que tratar os medos do entrevistado. E quais são os medos? Ah, eu vou ser exposto, todo mundo vai ficar sabendo, eu vou ser demitido com justa causa, processo civil, processo criminal, eu vou estar no pior lado, não vou nem poder explicar as coisas para a empresa e nem na justiça, minha família vai ficar sabendo, eu não vou conseguir emprego, toda vez que ligarem para cá vão falar que eu vazei informação, que eu vazei e depois ainda aceitei dinheiro. Então esse é o momento que você mostra que, dependendo de como ele explicar o porquê e não pedir para ele confessar, porque a gente já sabe, se eu peço para ele confessar, indica que eu estou na mão dele, que eu não sei de nada. A gente tem que capitalizar é o porquê que aquilo aconteceu. Então, você explicando os porquês, a gente consegue gerenciar as consequências, minimizar os impactos e ter um desfecho ético, um desfecho que respeita a dignidade humana, né, Renato? Isso. Porque o grande ponto é o seguinte, a gente não tem que arrancar a confissão. Não tem essa história de arrancar a confissão, mesmo porque as outras provas, etc. e tal, muitas vezes já dá a base, né? Como a gente já falou várias vezes. Mas o ponto é entender o porquê que a pessoa fez, humanizar para efetivamente a pessoa falar, se possível, né? O que a gente espera que a pessoa se arrependa do que fez, para seguir a vida, mas seguir a vida de outra forma, porque muitas vezes a gente tem um pensamento seguinte, na minha empresa eu descobri, vou estancar essa ferida, vou expulsar esse cara daqui, só que esse cara vai para onde? Ele vai para Marte? Não, ele vai para outra empresa. E aí o mesmo cara dali da outra empresa vem para a sua. Então, ou seja, no final dos contos, a gente só vai estar prejudicando a sociedade. Mas, enfim, é uma reflexão aí para a gente pensar qual é o papel nessa história toda. Né? E aí o caminho foi ficando mais largo para a gente. Ele foi aceitando e você via que ele estava tendo de fato aceitação ao que a gente estava dizendo, só que ele ainda insistia, mas vocês estão dizendo mesmo que eu vazei informação? A gente fala, Luciano, a gente não tem dúvida, eu sei que não é fácil, e por isso que a gente está falando para você, não precisa falar que vazou, que aceitou, porque a gente já sabe, eu estou dizendo isso para você. Mas eu preciso pelo menos de alguma coisa que mostre que vocês saibam tudo. E aí tem um parênteses que eu quero falar para vocês. A gente não mostra a prova. A gente não mostra nada para a pessoa, porque se eu mostro, eu entrego, às vezes, a única coisa que eu consegui e ainda posso preparar a pessoa para uma defesa, né, Renato? E aí ela já sabe o que você tem, talvez ela consiga, inclusive, negociar isso, né? Então é muito prejudicial. É melhor não passar a prova. E aí a gente decidiu mexer com a relação de lealdade entre fraudadores, entre pessoas que estão fazendo algo contra uma empresa. E mexer com a relação de lealdade entre fraudadores, você coloca uma dúvida na cabeça de quem você está entrevistando, não é, Renato? Isso é o famoso dilema do prisioneiro, que é a teoria dos jogos, que aí você pega e sempre coloca o seguinte, você está defendendo o fulano, mas você sabe se o fulano vai te defender? Ou se ele já não te defendeu? Ou talvez ele já negociou aí até uma confissão em troca de um menor impacto. É isso. E aí a gente decidiu, isso tudo em fração de segundos, isso tudo nos olhares, né? Apesar que a gente já tinha meio que definido e estrategiado essa possibilidade. A gente decidiu em não mostrar nenhuma prova, evidência, como a gente não mostra, mas a gente decidiu perguntar para ele, você conhece o Anderson? Aí ele, que Anderson? O Anderson, pô. O Anderson que há um tempo atrás trabalhou, esse mesmo. Aí a gente vê, o que você acha dele e tal, o que ele está fazendo hoje em dia e tal. Aí chegou num determinado momento, o Renato olhou para ele e falou assim, mas você confia no Anderson? E aí, Renato? Aí o cara desabou, porque é exatamente o dilema do prisioneiro. Aí ele pega e fala, não confio, e aí pronto. Aí ele começou a falar realmente o que estava acontecendo, qual era o papel desse cara, né?
E aí, nessa hora, quando o Renato perguntou se confia no Anderson, foi aquele negócio que ficou na cara dele, que ele falou, puta, fudeu. Os caras chegaram no Anderson e o Anderson colocou toda a culpa em mim. E foi isso que a gente capitalizou na sequência. O que a gente mostrou era que, olha, cara, você foi vítima da situação. Você cometeu um erro, você está envolvido no vazamento, você recebeu dinheiro, mas você foi influenciado pelo Anderson, que usou da sua boa-fé no início para pegar informações, ganhar dinheiro, e depois, provavelmente, em algum momento você não quis mais fazer isso, ele começou a te dar dinheiro e talvez você estava precisando de dinheiro e você acabou aceitando. Isso, e aí pronto. Aí o cara, ele pensa o seguinte, realmente agora eu tô com toda a culpa. O Então, Anderson não, jogou tudo para cima de mim. deixa eu agora jogar para ele de volta, né? E aí, galera, na real, a gente talvez, a gente ainda não, a gente não sabe quem é talvez o mentor intelectual ou até mesmo o principal ali. Mas você tem que jogar essa dúvida. Tem que jogar essa dúvida para o cara poder ficar nesse dilema. E aí ele começou a abrir tudo o que estava acontecendo. E esse abrir tudo o que estava acontecendo foi muito interessante, porque a gente descobriu que não tinha começado só na mineradora atual que ele trabalhava, né, Renato? Na empresa anterior também. E era um esquema mesmo, um esquema de lobby com vazamento de informações, suborno, até cartel, né? Até cartel. Até cartel. E esse vazamento, interessante, foi que ele iniciou numa empresa anterior, que era uma daquelas empresas que a gente não reconheceu no quadro daquela planilha, porque a gente reconheceu 3 que eram empresas que eram fornecedoras, prestadores de serviço da mineradora. Só que tinha uma outra que nunca tinha fornecido. Então, essa situação do envolvimento dele com o Anderson já acontecia numa outra mineradora. E aí ele estava ainda ganhando a propina. Ele tinha que manter o quadro da propina ainda, para ele cobrar os caras, né? E aí a gente começou a querer ter informação se tinha mais alguém envolvido na situação, porque a gente já tinha identificado que o Thales também tinha envolvimento com o Anderson, que o Thales tinha passado projetos, procedimento de compras da área para o Anderson, que o Thales tinha irmãos que trabalhavam em fornecedores da empresa. E o nosso entrevistado colaborando com as informações, dizendo que, de fato, ele não tinha acesso àqueles processos, àqueles projetos, e que ele passava aquilo para o Anderson, que fazia as conexões, ajeitava todo o processo e depois suprimentos só finalizava. Só que aí a gente entrou para um rumo, como é um caso de possível cartel, um caso que envolve lobby, grandes contratações, valores absurdos envolvidos, a gente falou, cara, isso não pode estar só delimitado a um especialista de suprimentos, 2 especialistas de suprimentos que têm envolvimento, vazam as informações e recebem um dinheiro. Até mesmo porque, pelos valores dos projetos, ele não recebeu muita coisa, não. Ele recebeu, pelo menos naquela planilha, a gente identificou lá que tinha quase 450 mil que ele estava para receber, finalizando de receber. Mas eram concorrências, eram serviços de bilhões de investimento da mineradora e da outra mineradora. Então, a gente falou, cara, deve ter mais alguém nessa situação. E aí, foi o momento que o Renato também teve... E aí eu acho que foi Deus, não foi o Renato não, porque ele é inteligente, nem nada. Que o Renato fez a pergunta de fato, olha, tem mais alguém envolvido? Porque a gente está falando de 2 pessoas. Tem mais alguém envolvido nessa situação? Tem mais alguém que você ficou, não envolvido diretamente com você, mas que você ficou sabendo? E aí o cara deu um caminhão de sinais, né, Renato? Exatamente. Ele falou que não e tal, não sei o quê, mas deu sinais e, ao mesmo tempo, lá na sala que o pessoal estava acompanhando, né, a entrevista virtualmente, já estava um reboliço lá, porque o diretor de suprimentos pegou e quando ouviu o nome do lobista, ele ficou bem desesperado. Ficou bem desesperado, né? E aí, nessa não foi direcionamento celestial, não. Nessa eu falei... Aí eu olhei pro Renato, então, Renato, sai com ele, vai tomar uma água, café, troca uma ideia com ele, eu fico aqui esperando. Porque eu já estava imaginando que ele ia falar de mais alguém da empresa e a possibilidade de ser do diretor de suprimentos era grande. Só que a gente não queria que ele falasse na sala de entrevista e com aquilo sendo registrado e acompanhado pelo próprio diretor de suprimentos. Né? Exatamente.
E aí eu saí com ele da sala, o meu celular estava gravando, né, no bolso, e aí saí Isso da é sala. importante. A gente sempre grava a entrevista com dois dispositivos, ou no computador e celular, ou num outro equipamento celular, para justamente, se eu perdi a gravação da entrevista no computador, eu tenho o celular ainda para socorrer. Exato. E aí eu saí da sala com ele, e aí eu peguei e falei para ele, eu falei, cara, é o seguinte, o Não, quem você mais... me contou, você me contou. Você falou, você Ah, vai abraçar tudo isso? foi isso, Você vai ser o responsável por tudo isso aí, cara? E a gente sabe que tem mais gente e gente graúda aí nessa história e tal, então agora é a hora para você falar, e eu te pedi para você sair da sala, porque aí tá só nós dois aqui, e aí agora você pode falar o que realmente está acontecendo. E aí o cara titubeou um pouquinho e tal, eu falei, cara, não abraça isso sozinho, cara. Aí ele falou que o diretor também estava envolvido e recebia parte da grana do lobista. E aí o diretor também estava envolvido, recebia parte da grana do lobista, mas ele contou coisas mais interessantes, porque o diretor de suprimentos, ele morava no mesmo condomínio que o lobista, né? Que tinham viajado para a Espanha, para a Europa durante porque um tempo. participavam de Clube do Clube do Vinho, juntos, Clube do Charuto, Clube do Vinho, essas coisas aí, né? E aí teve uma situação que ele disse que o próprio lobista chegou para ele dizendo o seguinte, cara, você tinha me passado a informação desse processo, desse investimento, passou algumas propostas já tinham sido enviadas, passou o custo que a empresa... Aí eu fui lá chegar na empresa tal para mostrar para o cara que eu tinha, que eu ia ajudar ele a entrar, que ele ia vencer a concorrência. E o cara falou, não, isso aí você está chegando atrasado. Isso aí eu já tenho. Isso eu já tenho. O fulano de tal me passou essa informação mês passado. Que é o diretor de suprimento. O diretor de suprimento. O que o diretor estava fazendo? De suprimento estava fazendo? Tava enganando o próprio lobista, que era parceiro lobista. dele também. Então, assim, corrupto em cima de corrupto, né? Então, como o Renato disse, o diretor de suprimentos, que também tinha negócios, vamos dizer assim, formais, quero dizer formais com o próprio lobista, eu tenho um negócio contigo. Ele tinha negócios ocultos que o lobista não sabia e passava a perna no lobista, que o lobista achava que estava chegando todo pimpão com a informação, o cara já sabia da informação. Era esquema do esquema. Era esquema do esquema. Então, esse foi um caso que foi muito importante para a gente. Vocês viram no início do nosso episódio que o Renato falou que o próprio entrevistado, um dos entrevistados, colocou na declaração dele que estava arrependido, que fez aquilo por conta de dívidas, que não queria ser processado civilmente e criminalmente e que não queria ser demitido com justa causa por conta da rescisão, né, Renato? Exato. Então, cara, a preocupação dele... aí a pergunta é o seguinte, ele confessou ou admitiu? Não, ele admitiu. A diferença entre confissão e admissão é que a confissão a pessoa realmente se arrepende. No caso dele, não está arrependido, ele só está preocupado com a grana, né? Então é só isso. Então, galera, esse foi um caso de vazamento de informações confidenciais, informações sensíveis, que rumou para direcionamento, rumou para corrupção e a formação de um cartel ainda, porque tinha o revezamento dos fornecedores. Exatamente. Então, isso é interessante, que muitas vezes a gente pensa o seguinte, a informação não tem tanta relevância, é subjetiva, é intangível e tal. Não, informação é dinheiro, informação é extremamente importante para a empresa e talvez, dependendo da empresa, é o bem mais valioso, inclusive, né? Então, na era que a gente está vivendo, que é uma era de muita informação e muita informação fluida, né? Assim, muito rápido, a gente tem que tomar muito cuidado porque isso pode prejudicar muito a empresa, diretamente nos seus cofres. Né? O resumo da ópera é: pessoas foram favorecidas, fornecedores foram favorecidos e a empresa foi impactada num montante que a gente não conseguiu avaliar na hora, mas deve ter sido impactada num montante muito grande por conta de todo esse esquema de cartel, de favorecimento, de vazamento de informações. Não é isso? Exatamente. É isso. Dona Nath, finalizamos? Galera, finalizamos mais um caso.
caso de vazamento de informações confidenciais. Espero que vocês contribuam, entrem em contato com a gente, mande nos seus comentários, a gente responde todos os comentários. Tiver dúvida, procura a gente adora compartilhar conhecimento, adora ver o sucesso de vocês, não é isso, Renato? É isso. E não esquece, compartilha aí, dá um Coraçãozinho, like vai aí. lá, é isso, pessoal. Valeu, Bora lá. até mais.